Bom, pessoal, vamos dar início a mais uma aula de geometria e agora nós vamos fazer um estudo sobre o triângulo, né? Um dos polígonos mais conhecidos, né, na matemática, que tem uma larga aplicação, né, na nossa vida cotidiana. Se você olha ao seu redor, você vai encontrar triângulos, né? É um tripé que é utilizado para o suporte de uma câmera de gravação. São aquelas coberturas que são utilizadas em estações rodoviárias, torres, tudo que você vai utilizar, né, nas construções. A engenharia hoje ela utiliza muito os triângulos, porque existe aí o princípio da resistividade, da resistência, né? Ou seja, os triângulos eles amarram de certa forma a estrutura. Então a gente vai começar a fazer o estudo desse polígono, né? Que é um polígono que tem 3 lados, por isso o nome triângulo, três, ângulo. Então ele tem 3 ângulos e também vai ter 3 lados. Então vamos aqui apresentar para vocês os elementos do triângulo. Então nós temos aqui 3 segmentos, né? Eu tenho um segmento AB, o segmento BC e o segmento AC. São segmentos consecutivos, não colineares, né? Porque se esses segmentos eles fossem colineares, eles não tinham como formar um triângulo, né? Eles estariam numa mesma reta. É uma primeira observação que nós temos que ter com relação ao triângulo, tá? Aqui você consegue observar esses pontos aqui que a gente marca como pontos do segmento, eles vão ser chamados no triângulo de vértices do triângulo, tá? Então aqui nós temos os vértices do triângulo. Esse triângulo aqui, mostrado na figura, ele tem o vértice A, o vértice B e o vértice C. Podemos também identificar aqui no triângulo o que a gente chama de lados do triângulo. Os lados do triângulo, gente, vão corresponder justamente a esses segmentos, né? Então eu vou ter aqui, ó, eu vou ter o segmento AB. Então esse segmento AB corresponde a um dos lados do triângulo. Eu tenho também o segmento BC e tenho o segmento AC. Então esses 3 segmentos, eles constituem os lados do triângulo. Aqui também dá para você observar os ângulos internos do triângulo. Nessa figura eu destaquei aqui como ângulo A, B e C. Eu destaquei com letras do nosso alfabeto minúsculo, tá? Gente, quando a gente fala de triângulo, existe uma coisa que se chama condição de existência de um triângulo. Condição de existência. Essa condição de existência, ela vai justamente nos colocar à discussão. Será que quaisquer segmentos, quaisquer 3 segmentos, eles vão sempre formar um triângulo? Tá? Se você tiver 3 segmentos com medidas diferentes, sempre eles vão formar um triângulo? Então, esse questionamento eu vou deixar para vocês. Nós iremos fazer uma prática mais adiante. Eu vou fazer uma prática com vocês, onde nós vamos utilizar material lúdico para que a gente possa mostrar essa condição de existência de um triângulo, tá? Eu gostaria agora de passar para vocês a classificação dos triângulos. Os triângulos, ele tem uma classificação, tá, pessoal? Existe uma classificação dos triângulos, onde eles são classificados em 2 grupos, né? Nós temos uma classificação dos triângulos quanto aos lados, tá? Nós podemos classificar os triângulos quanto aos lados. Essa classificação é a seguinte. Quanto aos lados, o triângulo ele pode ser classificado em 3 grupos. Nós temos os triângulos que a gente chama de equilátero, tá? Equilátero. Nós temos o triângulo que a gente chama de isósceles e temos o triângulo que nós chamamos de escaleno. Vamos ver qual é a diferença. Quando é que eu digo que um triângulo ele é equilátero? O triângulo equilátero, gente, vamos pegar aqui a palavra, vamos craquear aqui. Se eu quebrar a palavra aqui, ó, látero vem de lado.
equivalente. Então, quando o triângulo ele tem os três lados com a mesma medida, né? Quando esse triângulo tem os três lados congruentes, ou seja, com a mesma medida, ele vai ser classificado como um triângulo equilátero, que a gente poderia pensar num desenho mais ou menos assim, ó. Esse lado com a mesma medida desse e a mesma medida desse, tá? Então nós vamos ter aí o triângulo equilátero. O que é o triângulo isósceles? O triângulo isósceles, gente, vai ser aquele triângulo que vai ter dois lados com a mesma medida e diferente do terceiro. Seria uma situação, vamos tentar reproduzir aqui, tá? Ó, esse lado com a mesma medida desse e diferente desse terceiro. Então nós teríamos aí o triângulo isósceles. O triângulo escaleno é aquele triângulo em que os três lados eles têm medidas diferentes. Vamos representar através dessa situação. Então só retomando aí, ó. Quanto aos lados, o triângulo pode ser equilátero, quando ele tem os três lados com a mesma medida. Isósceles, quando ele tem dois lados com a mesma medida, diferente da terceira. E escaleno, quando ele tem os três lados com medidas diferentes. E aí, vem agora a segunda classificação. A classificação dos triângulos quanto aos ângulos, tá? Essa classificação é muito importante, tá? Então, nós vamos ter os triângulos classificados também em três subgrupos. Nós vamos ter os triângulos chamados de acutângulo. Nós vamos ter o triângulo chamado de retângulo. E vamos ter o terceiro, que é chamado de obtusângulo. Obtusângulo, tá? O que é um triângulo acutângulo? É aquele triângulo que vai apresentar os seus três ângulos internos agudos, ou seja, menores do que 90 graus. Então, o triângulo acutângulo, a gente poderia pensar aqui, ó, esse triângulo aqui, suponha, esse ângulo, esse e esse. Pelo desenho aqui dá para vocês perceberem que essas medidas são menores do que 90 graus, né? Então, o triângulo acutângulo, ele vai ter, né, os ângulos internos, vamos dizer, os ângulos internos dele são menores do que 90 graus, tá? Já o triângulo retângulo é aquele triângulo bem específico, especial. O triângulo retângulo é aquele triângulo, gente, que ele vai ter um ângulo reto, tá? Um ângulo de 90 graus. Né? Vamos estudar muito esse triângulo mais adiante, que aí a gente vai estudar o Teorema de Pitágoras e a gente vai falar muito nesse triângulo aqui, no triângulo retângulo. E o triângulo obtusângulo é aquele triângulo que vai apresentar um ângulo obtuso, ou seja, um ângulo maior, né? Você vai ter aí um ângulo maior do que 90 graus, tá? Então, quando o triângulo ele tem um ângulo maior do que 90 graus, ele vai ser chamado de obtusângulo. Já se o triângulo tem um ângulo igual a 90 graus, ele vai ser chamado de retângulo. E quando os três ângulos eles são menores do que 90 graus, significa que o triângulo é acutângulo. Então essa é a nossa primeira aula. Na sequência trabalharemos mais aprofundados.